Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. É um prazer estar falando diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br, dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. E agora nós vamos entrar, pessoal, no assunto de agentes públicos. Esse aqui é um assunto preparatório para as futuras aulas que nós vamos ter da Lei dos Servidores Públicos. Então é de suma importância vocês estarem acompanhando essa aula e de estarem vendo justamente essa questão dos agentes públicos como uma preparação para a Lei do Servidor Público Federal, pessoal. Então nós vamos lá, começando a nossa aula de agentes públicos, onde a gente vai dividir os vários tipos de agentes públicos que existem. Mas nós vamos começar pelo seu conceito, que é qual? Os agentes públicos são pessoas físicas que agem em nome das pessoas governamentais e das entidades componentes da administração indireta, definitiva ou transitoriamente, com ou sem remuneração. Então nós vamos observar que, primeiro, os agentes públicos, eles são pessoas físicas, que eles agem em nome de pessoas governamentais, ou seja, eles vão agir em nome tanto dos órgãos públicos como das entidades que nós vimos da administração indireta, que nós vimos na nossa aula passada. Nós também vamos observar que elas podem fazer parte da administração de forma definitiva, de forma transitória, com ou sem remuneração. Então já deu para vocês entender que nós vamos ter vários tipos de agentes públicos, tá? Nos dizeres de Eli Lopes Meirelles, quem são os agentes públicos? São todas as pessoas físicas incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal. Assim também, nós vamos fazer uma contraposição, já que Eli Lopes Meirelles é uma doutrina mais antiga, com uma doutrina mais moderna da Maria Silvia Zanella de Pietro, onde ela vai falar que são agentes públicos as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. Nós podemos ver que aqui existe uma diferenciação que a Maria Silvia ela já aborda mais a questão da administração indireta, enquanto Eli Lopes Meirelles ele já é um pouco mais conservador e trabalha muito mais com a questão da administração direta. Se fosse para você pegar uma doutrina de direito administrativo para estudar para o concurso público, eu indicaria a Maria Silvia Zanella de Pietro, ok? A Lei 8.429/92, no seu artigo 2º, define os agentes públicos como toda pessoa natural que esteja ligada de alguma forma com a administração pública, ou seja, ligada através de um vínculo direto, podendo ser este vínculo permanente ou transitório. Então nós vamos ver que todas essas definições elas correm para um ponto, que é qual, pessoal? Primeiro, tem de ser pessoa física. Segundo, tem de agir em nome do Estado, não importa se é de administração direta ou indireta. Ele tem de ter uma ligação, um vínculo direto com o Estado, ou seja, deve existir um procedimento para essa pessoa fazer parte, para essa pessoa se tornar um agente público. E esse vínculo que ele vai ter com a administração pública, ele pode ser transitório ou pode ser para sempre, vamos dizer assim, ou ele pode ser fixo, ok? Ele pode ser transitório ou pode ser fixo, permanente, ok? Nós vamos ver que terceirizados, pessoal, não são agentes públicos. Eu separei esses 3 pontos aqui porque são 3 pontos que já caíram em concurso público. Então nós vamos observar eles com muito mais frieza, ok? Então nós vamos observar aqui, falou de terceirização, não é agente público. A primeira coisa que a gente vai ter em mente, porque terceirizados não são agentes públicos. Terceirizados são funcionários de uma terceirizada. E aí o Estado vai responder de forma subsidiária por ter feito essa contratação. Isso aí não quer dizer nada, ou seja, se o funcionário de uma terceirizada vai processar o Estado, ele está fazendo o quê? Ele está ocorrendo em ilegitimidade passiva, porque quem é legítimo para estar nesse caso é a empresa terceirizada, já que ele não é um agente público, ok? Somente podem exercer atividades de meio, ou seja, de limpeza, de vigilância, de informática, esse tipo de coisa. O Código Penal considera que os terceirizados são funcionários públicos para fins de penalização em crimes específicos na área da administração pública. Também se inclui nessa categoria as concessionárias.
Então vamos observar, pessoal. Primeiro, terceirizado não é agente público. Se a terceirização estiver ocorrendo, ela vai ser o quê? Ela vai ser só uma atividade de meio, ou seja, ela vai ser uma atividade de limpeza, uma atividade de vigilância, uma atividade de informática, de TI. E esses terceirizados são considerados pelo Código Penal como funcionários públicos. Aí eu vamos parar, vamos dar um break. Terceirizado só vai ser considerado servidor público para considerações do Código Penal, ou seja, para ele sofrer uma ação penal ligada a crimes da administração pública. Por quê? Por quê? Vou te explicar. Primeiro, um serventuário público, um terceirizado que está trabalhando, por exemplo, num fórum, ele está fazendo um auxílio de manutenção. Ele está fazendo a manutenção e nesse computador desse juiz que ele está fazendo a manutenção, tem várias sentenças ainda não prolatadas pelo mesmo. Ele pode então fazer um backup, copiar todas essas sentenças para ele e procurar as partes e os advogados oferecendo a amostra da sentença antes mesmo dela ser publicada por um valor. Todas essas corrupções elas existem e por isso o Código Penal considera esses terceirizados como funcionários públicos, mas apenas para fins de crimes específicos, e eu ressalto específicos, na área da administração pública. Lembrando que também vão se enquadrar como funcionários públicos os funcionários de concessionárias públicas, ok? Eles também vão ser chamados de funcionários públicos apenas para fins de penalização, ok? Deixamos esse negócio bem claro? Então vamos lembrar de novo. Terceirizados não são agentes públicos. A terceirização dentro do setor público ela acontece como? Com atividade de meio, ou seja, limpeza, vigilância, informática, esse tipo de coisa. Ele não é agente público, mas é considerado funcionário público para o Código Penal para fins de penalização. Tá bom? Lembrando que os funcionários das concessionárias públicas também são equiparados a funcionários públicos para o mesmo fim de penalização, pessoal. Nós vamos agora diferenciar quais são esses agentes públicos, de onde eles vêm, para onde eles vão, do que eles são feitos e qual principalmente, como é o vínculo com a administração pública. É isso que vai diferenciar os agentes públicos para a gente, pessoal. Vocês já vão ver agora. Vamos lá. Primeiro, os agentes políticos. Como o próprio nome já diz, são detentores de mandato político. São membros de algum poder ou legislativo ou executivo, já que no judiciário existe mandato político? Não existe. Então não vão ocorrer agentes políticos dentro do judiciário. Então se na prova já começou a enveredar por esse lado, falando a questão, pelo menos uma assertiva, falando que o agente público lotado no Estado, então membro do poder judiciário, pode saber que já está errada. Tá? E eles normalmente possuem cargos de natureza política. Então são 3 características dos agentes políticos, pessoal, que são detentores de mandato político, membros de algum poder do executivo ou do legislativo, nunca do judiciário, porque no judiciário não tem mandato político, e normalmente possuem cargo de natureza política. Nós temos exemplo, o presidente da República, governador, senador, chefe do poder executivo e seus assessores, etc. Todos eles são agentes políticos, pessoal. Eles também recebem subsídios de acordo com o artigo 39 parágrafo 4º da Constituição Federal. E esse é um instituto muito criticado, porque ao mesmo tempo em que eles têm mesmo de ter o subsídio estatal para poder corroborar com a sua função, existem vários desvios dessas funções. Nós já vimos muitos casos na mídia de agentes políticos que compraram vários celulares para distribuírem à população, para ganharem assim um bom gosto dessa população, para tentar manter o seu mandato até a próxima eleição. Aliás, para renovar o seu mandato numa próxima eleição. Por isso que existe um controle acerca desses subsídios que nós vamos ver quando a gente tratar sobre o Tribunal de Contas. Tá? Nós vamos ver que também, segundo Eli Lopes Meirelles,
os magistrados e membros do Ministério Público também seriam considerados agentes públicos. Outros autores classificam os juízes como servidores estatutários em regime especial. E é o que a gente vai adotar, pessoal. A gente não vai colocar que promotor e magistrado é agente político. Nós não vamos falar isso. Porque somente o Eili Lopes Meireles, que é uma doutrina bem antiga, e poucos dos seus seguidores que vão estar trabalhando dessa forma. Os concursos públicos, como eu disse para vocês, eles costumam estar na rabeira da modernidade, principalmente algumas das nossas queridas bancas. Então nós vamos falar que são agentes públicos, agentes políticos, apenas os detentores de mandado político, membros de poder e que normalmente possuem natureza política. Nós vamos ver os juízes como sendo servidores estatutários em regime especial, ok? Agentes honoríficos, que são o quê? Eles fazem parte do munus público, ou seja, um encargo civil, uma função dentro do Estado. E esses não são remunerados, pessoal. Nós vamos ter exemplos mesários, escrutinador, jurado, juiz de paz. Todos esses estão engajados em sua função frente ao encargo civil, ou seja, ao munus público. Lembrando que os agentes honoríficos são chamados por alguns autores de agentes particulares em colaboração com o poder público. Isso na doutrina mais antiga, pessoal, mas de qualquer forma nós vamos ter agentes honoríficos que são a mesma coisa de agentes particulares em colaboração com o poder público. A exemplo, vamos voltar, o mesário, o escrutinador, o jurado, o juiz de paz. E alguns desses, pessoal, recebem até benefícios, como por exemplo o jurado, que o jurado ele tem bastantes benefícios em relação a, por exemplo, ele não precisa demonstrar ele não precisa comprovar que ele tem conduta ilibada, pois para ele ser escolhido para o tribunal do júri, ele tem de ser um cidadão com conduta ilibada, correto? E também ele vai ter pontos em concurso público. Isso vocês não sabiam, né? Tem gente que está correndo de ser jurado, no entanto ele pode ganhar pontos em concurso público sendo jurado. E pode sim, pessoal, tá na lei, viu? E também o mesário, que ele vai receber 2 dias de folga quando ele trabalha no domingo durante as eleições. E nós vamos ter os militares, pessoal. Nos militares nós vamos prestar muito mais atenção. Os militares dos Estados-membros, ou seja, bombeiro, policial militar, eles também são considerados militares. E os da União, Exército, Marinha e Aeronáutica. Todos eles são considerados militares para o fim da legislação administrativa, pessoal. Eles têm código penal próprio e justiça especializada, a chamada justiça militar. Então o militar ele não é julgado com uma pessoa comum. Se ele está cometendo crime em função de ser um agente público, de ser um militar, ele vai ser julgado pela justiça militar. Ao militar, pessoal, e eu já vou deixar bem claro, é proibido a greve e a sindicalização. Ou seja, você não vai ver o sindicato dos trabalhadores militares do estado de Minas Gerais. Não pode, é proibido por lei. E você também, apesar de você ver greves sendo estendidas à Polícia Militar estadual, a Polícia Militar, que é sempre estadual, ou a Polícia Civil, que também é sempre estadual, e mais não é militar, apesar de ser proibido na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais, pessoal. Lembrando também que diferencia o militar do outro agente público, pessoal, a penalidade por disciplina, que ela só vai ser de detenção disciplinar. E neste caso, não cabe habeas corpus por punição disciplinar de militar, pessoal. Então, se na questão já for falando fulano de tal agente público que foi preso e foi solto através de um habeas corpus, você já pode descartar o militar, pois no caso de punição disciplinar não há que se utilizar habeas corpus, ok? Nós vamos ver greve. Aqui nós vamos ter a definição de greve, que é o movimento de paralisação ordenado e uniforme de empregados para exigir melhores condições de trabalho. E nós temos paralisação, que pode ser chamada de greve de fato também, pessoal. Lembrando que o servidor público ele tem o direito de greve, mas não o seu livre exercício. Porque o artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, onde especifica o direito, ele fala que esse direito não é auto-aplicável.
porque ele remete para uma lei que ainda não foi julgada, que ainda não foi criada no Brasil, que é a lei de greve do servidor público. Lembrando, novamente, que a greve militar, ela não pode, ela está vedada, pessoal. E nós também vamos ter o agente administrativo ou o servidor público em sentido amplo, que é o servidor público propriamente dito, ou servidor estatutário ou servidor público estrito sensu, ou antigamente chamado de funcionário público. E esse nós vamos estudar em nossa aula específica sobre servidor público, pessoal. Então eu agradeço vocês por mais uma aula, continue com a gente e até a próxima, pessoal.